Então agora, começando de fato a entrevista, a Érica tá aqui, mamãe, né? E tá chegando aí o Dia das Mães. Eu acho que muita gente pensa nessa data realmente não só como um feriado, porque ele cai no domingo, né? Mas como a data em que você reúne a família. Eu acho que é tão importante quanto o Natal, tão importante quanto a Páscoa, quanto o Réveillon, mas hoje a gente tem novos paradigmas de família, novas visões. Qual que é a importância do Dia das Mães para vocês, assim? Como é que vocês pensam nisso? Eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe, né? Então, assim, Dia das Mães sempre foi uma data extremamente importante, porque era um dia que a gente ia reunir todo mundo, principalmente quando a gente foi crescendo, porque aí todo mundo tinha muita coisa pra fazer, mas domingo, Dia das Mães, é um dia de estar com a mamãe. E, assim, a minha experiência com o Dia das Mães, no Dia das Mães de 2017, que eu tava grávida, foi a primeira vez que eu senti Louise mexer. E aí foi incrível, porque, assim, foi a sensação de que realmente ela estava ali, né? Porque até ela começar a mexer, eu sabia que eu estava grávida, eu sabia que ela estava ali, mas assim, você não sente. E o sentir que ela está ali, o sentir ela mexer, foi algo fantástico, assim. E marcou muito esse Dia das Mães, como no outro Dia das Mães, em que ela já tá, e aí ela já estava começando a dizer mamãe, e aí já tá. Então, assim, você ser a referência, você ser alguém que né, assim, eu não consigo nem descrever o quão é fantástico essa ideia de ter um dia para celebrar isso, para celebrar o quanto a gente deixa, o quanto a gente se dedica, né, para o nosso filho. Você tá no terceiro Dia das Mães, né? Tá se encaminhando no terceiro. Porque teve o primeiro na gestação, o segundo com ela já no colo. Meses. E agora já ela andando, falando, toda. Como é que é o Dia das Mães? É o momento que eu me reúno com a minha mãe, tá? Meus irmãos agora, todos crescidos, né? Então a gente acaba se vendo pouco. Tudo velho. E no Dia das Mães é um momento de reencontro com a minha família. Então, assim, hoje em dia a agenda é um principal limitante e é um dia de a gente homenagear, estar junto, estar compartilhando um momento junto. Durante muito tempo o Dia das Mães era o dia de almoçar fora. pra minha família, assim, sou eu, minha mãe e meu irmão, um núcleo muito pequeno, e a gente tinha que fazer alguma coisa. Então era o dia que a gente ia almoçar nos Camarões, ou no restaurante mais top que a gente vinha falando nos últimos tempos. A gente não almoçava sempre fora. Depois que eu tomei determinada maturidade, eu comecei a ver que como as outras pessoas se relacionavam no Dia das Mães, eu percebi que o Dia das Mães é aquele dia que a terra para, né? As pessoas vão para os restaurantes lotam, não vai existir nenhum outro compromisso, porque simplesmente é o Dia das Mães e aquilo se dedica mercado, aquilo se dedica às rotinas familiares, né? É muito sagrado, acho que mais sagrado que o Natal, inclusive, assim. No entanto, fica aquela questão, o que é ser mãe, né? E Érica, você tinha uma expectativa do que era ser mãe e agora você vive isso. Como é que é? Ser mãe é abrir mão, né? Hoje eu entendo a maternidade como um ato de amor tão grande que você está disposto a deixar planos que você tinha, coisas que você queria fazer, porque eles não são mais tão importantes, né? Louise, ela tem uma importância na minha vida hoje que eu nunca consegui imaginar que quando eu tivesse um filho seria do jeito que é. Então, assim, é algo fantástico. E na hora que Louise nasceu, foi quando eu entendi tudo que a minha mãe fez, né? Então, assim, foi um momento em que eu passei a ver mamãe de outra forma, porque eu passei a entender todas as broncas que ela deu, todas as vezes que ela me corrigiu e que ela me incentivou ou não deixou eu fazer alguma coisa. Quando o Louise nasceu, foi um momento que eu entendi que, assim, por mais que em algum momento eu tenha achado que não foi a maneira certa pra mim, mas hoje eu entendo. Então, a maternidade, ela tornou isso em mim. Ela gerou, além da minha relação com a Louise, a minha relação com a minha mãe, né? De entender isso de uma forma muito diferente. Eu lembro que legal. Enquanto ela tava na gestação ainda, a Erika chegava pra gente e dizia assim, caramba, minha mãe faz todo sentido. Como a minha mãe faz sentido. Eu tenho certeza.
Obviamente são experiências completamente diferentes, mas eu fui dar aula, a primeira vez que eu fui dar aula pra criança, assim, sabe? 6º ano, 10, 11, 12 anos. E eu cheguei na sala e era um monte de bebê que eu olhava assim. Acho que até hoje eu não sei diferenciar esse pulo dos 6. E eles... E eu falei assim, meu Deus do céu, o que é você ser responsável por moleque, por boy, sabe? Claro que uma experiência muito mais profunda a tua. Tua mãe te teve no final dos anos 20, né? E você chega aí no século 21, do século 20. Você chega no século 20 sendo mãe. Você é muito nova, mas você sente diferenças entre os paradigmas de criação? Com certeza. Principalmente porque, assim, quando eu nasci, a gente não tinha esse problema com problema não, né? Mas, assim, não tinha essa realidade de tecnologia, não tinha... Por mais que a gente assistisse televisão, mas era só televisão. A gente não tinha internet com um mundo de coisa pra ver, a gente não tinha, né? Até os desenhos que a gente assistia eram muito limitados e é completamente diferente dessa realidade de hoje. Além do que, na época que eu nasci, né, que a minha mãe foi mãe, pela primeira vez eu sou a filha mais velha, a preocupação dela com a ideia de filhos, de casa, era muito diferente de hoje, né? Que eu sou estudante, que eu trabalho, que eu tenho que fazer outras coisas. Então, assim, tem que equilibrar os pratos, né? Com a maternidade, mas comigo enquanto mulher também, porque eu acho que às vezes acaba sendo um grande problema. A gente se torna mãe e esquece que a gente também é mulher, que a gente também é filha, que a gente também é irmã, que a gente também é amiga, né? Que a gente não é só mãe. Então, eu acho que essa é sem dúvida um ponto que eu coloco muito forte. A mãe do século XXI, ela entende que ela não é só mãe, que apesar de ser algo extremamente importante e de prioridade, ela não é só mãe. E era uma coisa diferente, né, da minha mãe, que tinha a ideia de mãe e de ser mãe, né, e que era muito forte. É um conceito que vem amadurecendo, não sei se positivo ou negativamente, mas antes a mulher era realmente, né, dedicada à família e tal, muito pelo machismo imperado, claro. Muito também porque o homem tinha condições de manter a casa. Hoje em dia, com a renda menor, a gente vê as mulheres realmente indo para o mercado de trabalho cada vez mais competitivas. Ontem, aliás, isso. E hoje as mulheres plenas. É difícil encontrar uma mulher que pense em não estar no mercado de trabalho, embora a maternidade atraia, né? Exato. Por exemplo, quando eu penso na minha mãe, né, que eu não sou mãe ainda, ela me teve no final dos anos 80, e teve um filho, teve minha irmã logo em seguida, passou 12 anos sem ter filho e veio ter meu irmão do século XXI, 2001 meu irmão nasceu. Foi uma criação totalmente diferente, porque a gente nasceu num momento, assim como você, eu e minha irmã, que não tinha essa tecnologia toda, não tinha acesso à internet, a gente era muito a televisão, leitura, casa, praia, e meu irmão não, ele nasceu imerso nessa tecnologia. Então, o baque é muito grande, sabe? A questão do videogame, a questão da internet, como você lida com isso, a questão de o seu filho, ele tá em casa, mas ele tá tendo acesso a todo o universo ali, e como é que você lida com isso, como é que você controla isso, e há um controle? Então, assim, é outro universo, realmente. Como você tá... As coisas que você tem que lidar com Louise e as coisas que sua mãe lidou com quando certeza. teve seus irmãos e você. Para vocês, assim, quais são os maiores desafios da mãe do século XXI? Vocês conseguem pensar nisso? Eu acho que dá conta de tudo, né? Porque como era antigamente e é hoje, a gente ainda é muito cobrada. Então, eu acho que hoje a gente tem uma ideia mais forte de que consegue fazer tudo, porque consegue trabalhar, porque consegue... E assim, quando a gente não consegue, essa sensação de que eu fracassei, porque todo mundo consegue. Então eu acho que uma grande dificuldade é essa, você entender que as pessoas têm momentos diferentes, que você tem que tentar lidar com as coisas, mas que se você não conseguir, tá tudo bem. Faz parte, né? Faz parte. Que eu acho que esse é um grande problema, porque assim, a cobrança é em cima de tudo. É como se a mãe tivesse que dar sempre conta de tudo. É como se a gente realmente fosse uma super heroína e que não é, né? A gente continuou, não era porque há 2 anos atrás eu não tinha Louise que eu não iria conseguir fazer as coisas e hoje eu tenho que dar conta de tudo porque eu sou mãe. Não é assim. Mas hoje, tô errado, talvez, mas eu tenho a impressão que os pais têm aceitado mais a paternidade, ou não? Você vê isso? Você sente isso? Eu sinto. Em casa, você sente isso?
sinto. E agora, eu acho que assim, também pelo machismo, mas uma coisa que a gente pensa. Felipe, o primeiro bebê que Felipe pegou na vida dele foi Louise. Então, pra ele, o processo da paternidade, e eu não tô dizendo da paternidade em si, mas assim, dos cuidados com ela, com certeza iam ser mais lentos. Ele teria que ter um tempo maior pra conseguir fazer as coisas, porque ele nunca tinha pego um bebê na vida dele. Era diferente de mim, que já tinha pego bebês, que já tinha ajudado minha mãe com os meus irmãos mais novos. Então, assim, eu acho que também gira muito em torno disso. De tipo, ele não tem jeito. Mas ele vai ter jeito. Ele vai aprendendo. Ele vai aprender. Porque, assim, como você falou agora, a figura masculina na sociedade, ele não é ensinado pra cuidar de uma casa e pra ajudar, né, pra ter filhos. A ideia dele é o quê? Construir uma carreira. E, infelizmente, isso ainda acontece em muitas casas. Como você falou, tá mudando, mas ainda vejo, às vezes, esposa de pessoas que eu conheço tendo esse mesmo comportamento. Por exemplo, de pessoas que nunca trocaram uma fralda do filho. Pois é. Ele ajuda a manter a casa, mas a esposa trabalha também, ele ajuda a manter a casa, mas ele não cuida dessas coisas do bebê. Pois é. Por quê? Ele é tão pai. Mesmo que a não ajudasse a manter a casa, como é que tu nunca troca a fralda do teu filho? Pois é, Caramba. porque eu acho que isso faz parte da paternidade, você trocar a fralda. Então, é como eu tô dizendo, Felipe precisou de um tempo maior pra isso, porque ele nunca tinha feito, porque ele não foi ensinado a fazer. Mas quando Louise nasceu, tanto que é uma coisa que eu me emocionei muito, que quando ela nasceu e eu tava esperando ela chegar, né, ela foi pesar e tal, quem trouxe Louise foi Felipe. E ele nunca tinha pego um bebê na vida, então assim, quando eu vi ele, foi a certeza de que ele estava disposto a construir aquilo junto comigo, e isso foi muito importante pra mim. Pra vocês, assim, nesse contexto, só pra gente fechar esse bloco de século XXI, qual que seria o presente ideal pra uma mãe do século XXI? Dia das Mães estão chegando, né? Pois é, né? Olha, eu vou dizer isso pra adiantar meu presente, mas assim, eu sempre dei coisas que a minha mãe gostava, né? Minha mãe, ela é uma pessoa que ela, até dessa ideia, ela gosta muito de coisas de casa. Então minha mãe sempre foi aquela pessoa que ela amava ter os melhores móveis, então ela sempre ganhou muitas coisas nesse sentido, porque era o que ela gostava. Eu, no século XXI, já não tenho, já não faz parte da minha realidade, não quero ganhar essas coisas. Então, assim, eu prefiro que seja uma coisa que eu possa curtir com Louise, né? Que seja uma coisa que a gente possa aproveitar em família. Não só eu, Louise, mas eu, Louise e Felipe. Então, eu acho que o presente ideal é um presente que una, que a gente olhe e pense que foi alguma coisa que a gente aproveitou junto, que a gente fez junto. Experiência, né? A minha experiência com a minha mãe é sempre tentar dar algo que ela gosta, né? Então, eu tento acertar, é uma coisa complicada, mas eu acho que o presente ideal é você dar algo tanto que una a família, tanto que seja uma coisa que a mãe goste, mas às vezes quando a pessoa não tem o perfil da sua mãe, por exemplo, minha mãe era muito fácil, muito frustrante, né? Você Pois ganhar... a minha mãe é um trauma. Eu acho que eu nunca acertei um presente. Ai, minha mãe é maravilhosa nesse sentido, muito fácil. Não, mas eu acho que porque eu erro, inclusive o que vocês estão falando tem tudo a ver, né? Vamos comprar alguma coisa que todo mundo experimente, que seja junto, que é um contexto novo, né? Hoje em dia a gente tem essa ideia da experiência, a gente não tinha na década passada. Mas acho que todos os presentes que eu dei pra minha mãe foram presentes que ela olhou e a primeira pergunta que ela fez foi: por que você me deu isso? Por que você gastou seu dinheiro com isso? Que eu acho que é um pouco da aflição materna, né? Também do filho se desgastar, assim. Mas é isso. Espero vocês no próximo bloco. Já a gente começa a falar de fato sobre as experiências, as expectativas da maternidade. Até!